você que é mamãe, para você que vai ser mamãe, as nossas futuras mamães, assim como a minha querida Andressa Wolff. Tudo bem, Dê? Tudo bem, Boa tarde. Obrigada por estar aqui. Vocês que estão precisando de um auxílio a respeito de manchas, a gente vai conversar com a doutora Margali. Tudo bem, Margali? Tudo ótimo. Tudo bem? Boa Perfeito, tarde. boa tarde. Novamente a gente se encontra, dessa vez falar sobre essas polêmicas manchas na gravidez. Fala de coisa boa. É, de coisa Gravidez. maravilhosa. A gravidez é coisa maravilhosa. E explica pra gente, doutora, por que elas surgem? É uma disfunção hormonal? É hábitos que causam essas manchas? Como que isso funciona? É um pouquinho de tudo, né? A gente tem que ver que as manchas, né, que aparecem no rosto das grávidas, muito comuns, né, nesse período da gravidez, ela tem uma série de fatores envolvidos, né? Um deles é a genética, né, a tendência genética individual. Então, no caso, se ela tiver parentes próximos, como mãe, irmãs, que tenham aquelas manchas acastanhadas no rosto, provavelmente ela pode ainda desenvolver. Se bem que não desenvolveu até agora, eu acho difícil. Você tem alguém na sua família, Dê, com mancha? Eu acho que a minha mãe teve, ela diz que teve uma leve escurecida, não ficou aquela mancha tão marcada. Isso. Mas ela já falou uma vez que era leve escurecimento da pele, assim, por conta da gravidez. Então, a genética pulou você. Ah, graças a Deus, Graças que bom. a Deus, né? Porque é nesse período que aparece, eu tô mais ou menos com 21 semanas, né? Perfeito. É já nas primeiras semanas, nos logo nas primeiros primeiras. meses. Sim. Essa mancha acastanhada, que é muito comum aparecer assim na região malar, né, nessa região das bochechas, e no dorso do nariz, às vezes na testa, o nome disso é melasma. Antigamente chamava-se de cloasma, hoje em dia o nome é melasma. É uma mancha por conta, então, de problemas genéticos, né, uma tendência genética e principalmente pelo estímulo hormonal do período da gravidez, né? Principalmente os hormônios da gravidez, os estrogênios e progestágenos, né? E aí, anticoncepcional não pode também causar? Por causa dos hormônios? Perfeito. Se a gente for dar uma olhadinha na bula, tanto do anticoncepcional quanto aí no período da gravidez, a gente vai observar que o anticoncepcional pode favorecer o escurecimento da pele também, né? Mas isso não é de qualquer pessoa, né? São pessoas que não utilizam o filtro solar da maneira adequada, que têm uma exposição à radiação ultravioleta mais intensa, né? E que tem aquela tendência genética, né? Então, é uma série de fatores que levam à formação da mancha. Mas aí essas manchas, elas só aparecem no rosto ou pode aparecer no corpo? Dizem que pode aparecer no seio também, é isso? Então, na verdade, assim, essa especificamente é o melasma, né? Aparece na bochecha, nariz, testa, pode aparecer em áreas extrafaciais, como, por exemplo, nos braços e no colo, né? Isso é o melasma, ponto. Porém, é natural, faz parte do período da gravidez, o escurecimento de algumas regiões do corpo, como, por exemplo, areolas, né? O mamilo escurece, fica um tom mais acastanhado. Aquela linha que liga o umbigo até a região pubiana, a gente chama de linha alba. No período da gravidez, por ação desses hormônios, ela ganha um outro nome, chamado linha nigra. Ela escurece, fica levemente acastanhada. A gente vê aquela barriga de grávida, às vezes, que tem... Já com o risquinho dividindo. Exatamente, mas isso já é mais ao longo das semanas, né? Não tanto no comecinho. À medida que você vai evoluindo na sua gravidez, vai escurecendo um pouquinho mais. Outras regiões também escurecem, como axilas, a região interna de coxas. Isso não tem como reverter? Sim, sim. A maioria dos casos, logo depois que o bebê nasce, começa a clarear de pouquinho em pouquinho. Somente assim, poucas mulheres, assim, em média, 10% dos casos, as manchas permanecem. Não essas, por exemplo, como a linha nigra, o escurecimento do mamilo e da região vulvar, essas não, elas desaparecem. Agora, a manchinha castanhada, o melasma, o escurecimento das axilas, isso às vezes permanece um tempo a mais. Aí, quando a mulher termina o período de amamentação, ela pode fazer um tratamento dermatológico para clareamento dessas manchas residuais. Entendi. Essas manchas que a gente já tem, pintas, sardas, isso tende a aumentar nesse período? Sim. Sim, elas, toda a região do corpo ela pode aumentar a sua pigmentação. No caso, sardas, né, que são como se fossem pintinhas da pele, né, um acúmulo maior ali dos melanócitos, né, que é a célula que produz o pigmento da pele. Sim, elas podem escurecer por conta desses hormônios da gestação. O melhor jeito de você prevenir é usar um bom filtro solar, é cuidar da higiene da pele e filtro solar a cada 3 horas. Esse filtro solar, existe um específico para grávida ou qualquer um? Não, as gestantes podem usar tanto filtros solares químicos
como físicos, né? A gente já até conversou sobre isso. O químico, ele faz uma reação química na pele e acaba evitando que a radiação ultravioleta faça mal para você. O filtro solar físico, ele é mais pastoso, ele é mais opaco e por isso ele forma uma barreira de proteção na sua pele e vai refletir a radiação ultravioleta. Você também pode usar os filtros solares com base. Eu adoro esse tipo de produto, porque além de proteger a pele, ele dá um aspecto mais viçoso, bonito. E se porventura você formou alguma manchinha, ele vai disfarçar. Já que, infelizmente, durante o período da gravidez, a gente não pode usar os peelings, usar os ácidos, a hidroquinona. Infelizmente, eles são tidos como teratogênicos, ou seja, eles podem interferir com a genética do bebê. Entendi. Então, não pode. Mas todas nós, mulheres que engravidaram, obviamente, passaremos por esse tipo de mancha se eu não tiver esses cuidados com o sol, eu digo. Se eu não tenho a genética, sim, mas eu também não me cuido, eu necessariamente vou apresentar provavelmente, manchas. Se você não se cuidar, né? Porque aí você vai ter os fatores, radiação ultravioleta, né? Você é mulher, você tem um pouquinho desses hormônios na gestação, eles vão duplicar, quadruplicar e etc. E não está se protegendo da maneira adequada, apesar de não ter a tendência genética, pode sim manchar. Essas manchas não têm absolutamente nada a ver com o envelhecimento da pele. Na verdade, essas Aquelas manchas... que aparecem, sabe? Porque tem um aspecto bem parecido. Tem, sim. São muito parecidas, mas existe uma tênue diferença que o dermatologista tem um treinamento para saber diferenciar o que é uma e o que é outra. E o tratamento também acaba sendo diferente, tá? Essas manchas da velhice, eu acredito que você esteja falando das melanoses solares. São manchas acastanhadas, lembram, entre aspas, sardas. Só que são maiores, mais acastanhadas, e elas têm tratamento, né, conforme, né, a gente vai ficando mais velho. A gente usa um bom filtro solar, usa produtos domiciliares clareadores, podemos fazer peelings, podemos fazer laser, porém a grávida não pode fazer nada, ela é um ser sagrado. Na medicina a gente não mexe em grávida. E também, então, eu estava passando por esse momento eu sabia que não podia passar nada grávida, notei o escurecimento de axilas, de algumas partes. Até pensei em comprar algum produto para estar clareando, aí pensei, vamos esperar o neném nascer, né? Aí você usa alguma coisa. Mas você falou que até no período de amamentação também não pode. Também não, os pediatras... E se amamentar por 2 anos, que é o indicado, você não pode fazer nada. Você vai ficar com manchas escuras até... Na verdade, assim, à medida você nasceu o bebê, né, começa a amamentar, os níveis hormonais vão baixando, atingindo seus níveis de normalidade, então a mancha vai clareando por si só. Bons filtros solares ajudam no processo de tratamento da pele. Você pode usar técnicas que não utilizam ácidos, por exemplo, para clarear a pele, como, por exemplo, o peeling de cristal. O peeling de cristal é um tratamento físico, já é alguma coisa, né? Você usar hidratantes, esfoliação, essas coisas nas partes das axilas, exato, da parte da coxa que você falou. Pode sim. E muito importante, né, a gente estar conversando sobre isso, porque assim, essa mancha na coxa, principalmente também nas axilas, né, entre as coxas e na axila, ela também pode ser provocada pelo atrito, né, coxa com coxa, axila com a região do tórax. Então, assim, é importante que a mulher engorde um pouquinho, né, mais ou menos aí 1 quilo por mês, né, o que os ginecologistas preconizam, mas não engordar muito, porque o que acontece? Vai aumentar essa fricção, né, esse esfregar de pele com pele. Isso acaba escurecendo, favorecendo um processo de escurecimento da pele, né? O peeling de cristal, então, pode ser feito nessas áreas ou ele é só para o rosto? Pode ser feito em qualquer região do corpo, tá? Rosto é a melhor indicação. O peeling de cristal a gente também pode realizar em estrias, né? Estrias vermelhas, que são as estrias que estão começando a se formar. Pode ser realizado em estrias brancas também. E o resultado é bom? É rápido? Como que é o resultado? Rápido não é, mas é um bom resultado a longo prazo. Esses tratamentos, doutora, eles apresentando um resultado benéfico, corre o risco da mancha voltar? Corre, porque assim, nessas pessoas que têm essa tendência genética de manchar a pele, de formar o melasma, se você abandonar o tratamento assim, por exemplo, teve uma ótima resposta, ficou linda, sem mancha, se você abandonar o filtro solar, voltar a ter exposição solar, é bem capaz da mancha voltar sim. Olha, isso é interessante, tem que ter o cuidado tem que ser a longo prazo. E agora, como prevenção, existe alguma alimentação, alguma coisa que possa prevenir
esse manchinhas. aparecimento das manchas, escurecimento da pele, né? Porque dizem que às vezes você come determinados alimentos, provocam, né? Que acabam toxinas, enfim. liberando toxinas. Né? Então, a gente utiliza, nesse período, inclusive, da gestação, a gente pode usar vitaminas, produtos antioxidantes, né? Para não dizer que eu não posso usar absolutamente nada no período da gestação, existe uma substância chamada ácido azelaico, né? É uma substância que pode sim ser utilizada na gestação para clareamento das manchas, no caso do melasma. Porém, ele é uma substância que não tem um efeito muito, não é 100% garantido, entendeu? Ele não é tão bom quanto o ácido retinóico, quanto a hidroquinona, que a gente costuma usar, né, em mulheres que não estão grávidas nem amamentando. Então, essa é uma substância que pode ser usada. Outra substância que você me referiu a respeito de alimentação são alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é um antioxidante e ajuda a clarear a pele. Tá? Então, alimentos, né, frutas cítricas, laranja, acerola, abacaxi, e também pode ser usada a vitamina C tópica, cremes à base de vitamina C. 5, 10% também ajudam a clarear a pele e podem ser utilizadas no período da gestação sem nenhum risco. Olha só, gostei de saber disso, muito não, bom. Não estamos totalmente De repente, alguma prática amarradas. também desestressante para não desregular tanto esses hormônios? Tem alguma coisa a ver? Não. Porque esses hormônios é da mulher mesmo. É da mulher, são tem aumento dos níveis de estrogênio e progestágenos, que são os hormônios que mantêm a mulher grávida, né, que sustentam a gravidez. E que tipo de produto a gente pode usar específico para o rosto, para cuidar enquanto grávida? Existe um sabonete específico para o rosto? O que pode ser usado para manutenção diária? Olha, sabonetes, você pode usar sabonetes comuns, né? Eu gosto muito de sabonete neutro, né? Às vezes até aquele shampoo Johnson, que é aquele shampoo infantil, ele pode... Olha lá a manchinha, o melasma. Esse é o melasma, essa manchinha castanhada no rosto. Que a gente tem comentado. De pessoas que é bem mais escura e tem quanto as mais mais clarinhas, quanto mais morena a pessoa, a tendência maior dele ficar mais acastanhado, né? E isso aí dá pra tirar, assim? Com as técnicas de Sim, depois dermatologia? Isso aí é ótimo. dá pra clarear. Essa manchinha aí. Olha aí, em volta dos lábios, né? Essa manchinha castanhada, né? Que é o tão conhecido melasma. Depois que a mulher amamenta, você pode fazer de um tudo aí. Peeling, uso de ácido domiciliar. Apareceu uma mancha, esconde do sol. Esconde do sol. O sol em cima disso não é legal. Fator 30 no disso, mínimo. Eu tô em cima disso. Fator 30 no mínimo, né? Ou filtro solar físico, ou filtro solar químico, ou filtro solar com base. Apareceu isso aí, apareceu essa manchinha. Você já cobre, esconde. A gente está se familiarizando com o assunto aqui agora, né? É o melasma. Outra coisa que ajuda também, né, a evitar esse escurecimento da pele são proteções físicas, como, por exemplo, chapéu, boné. E hoje em dia a gente tem chapéu com filtro solar na composição da fibra. E ajuda bastante. Essas manchas, independe da idade da pessoa, se ela é grávida, uma grávida novinha, ou se ela é uma grávida mais madura, pode aparecer... Depende, mas é muito mais comum em grávidas mais maduras. É mais comum, viu? Porque já sofreram efeitos hormonais e também carga do sol ao longo de anos e anos, então tem uma tendência maior a escurecer a pele. Outro fator importante é que esse problema de pigmentação, essa mancha, ele acomete pessoas assim mais morenas, né? Que a gente chama de fototipo 3, fototipo 4. Então são pessoas de cabelo castanho, olhos castanhos, a pele mais morena, parda, pessoas que bronzeiam, né? Entendi. Quanto mais clarinha a pessoa, menos tendência a esse tipo de mancha ela vai ter. Os clarinhos se livraram. As mamães grávidas, branquinhas. E engraçado que o sol acaba sendo mais prejudicial para essas pessoas que têm a pele mais branquinha, mas no caso... A longo prazo, o sol para essas pessoas mais branquinhas, ele causa aquele eritema, né? Deixa a pessoa bem vermelha. A longo prazo, esse eritema vai estragando a fibra de colágeno, elastina, e com o passar dos anos, aí sim vem aquelas manchas acastanhadas que você me referiu no começo, aquelas manchas da idade, né? As melanoses solares. E vai tendo um certo grau de flacidez, né? A pele vai ficando caidinha, flácida, vão aparecendo algumas telangiectasias, que são vasinhos dilatados na pele, mas isso é pessoa de pele mais branca, pele seca, ao longo de anos e anos de exposição solar, sem método de proteção adequado. Então, depois que teve o filho, amamentou,
Qual é o tratamento Aí é uma mais festa. indicado, o mais Aí o top, assim, o tratamento? O top, bom, o top é filtro solar. Um bom filtro solar, uma boa marca de filtro solar, sendo aplicado a cada 3 horas, porque ele tem uma meia-vida. Ele perde o efeito se não reaplicado. Além disso, a gente utiliza os nutricêuticos à base de vitamina C, ajudam, são potentes clareadores, hidroquinona e ácido retinóico usados à noite. Peelings a cada 20, 30 dias, em alguns casos, lasers. Entendi, bacana. Bom, Tratamento completo. tem que... Falando agora, a gente falou de mancha, mas tem outra coisa que perturba muito as grávidas e futuras mamães, a respeito das estrias. Isso. Não sei, você sofre com isso, Dê? Eu não tive, assim, até agora. Eu Não, até e ia nem vai perguntar ter. pra ela se é logo no começo ou se no final, que você estava comentando comigo, que até 24 semanas que realmente cresce bem a barriga. Né? Porque ainda Essa é a questão. Essas estrias podem aparecer apenas pelo crescimento da barriga, ou também pode ser genético, ou se a pessoa tem um sobrepeso grande, como que isso funciona? Então, a estria, o que vem a ser a estria? A estria é quando a fibra de colágeno, ela rompe, ou seja, a pele, ela não acompanha aquela velocidade de crescimento da barriga, da mama, da coxa, que é natural, né? Essas partes crescerem ao longo da gestação. Então, o que acontece? Quanto mais jovem é aquela mãezinha, né, a mulher que engravida, né, aos seus 15, 16 anos, o corpo não está formado, a pele não tem um certo grau de elasticidade para comportar aquele volume abdominal de mamas e de glúteos, de coxa. Então, quanto mais jovem, né, os trabalhos científicos comprovam isso, quanto mais jovem a mulher grávida, maior a chance dela ter estria. Nossa, eu achava que era ao contrário, eu achava que a pele estava novinha, podia ir e É voltar. que estica, Não, né? Mas então uma estica. pessoa que já tem um sobrepeso, ela tem Engravida menos... jovenzinha, aí tem mais chance de criar estria. Agora, o que acontece? Quanto mais velha é a pessoa, assim, mais madura aquela pele, o corpo já está formado. Se a pessoa não tem tanta tendência genética, porque, como você havia comentado, genética também influencia nesses fatores, tá? De surgimento de A gente estria. vê pessoas novinhas, crianças até com estrias, sim, até sim. pelo Eu crescimento. já reparei muito. A gente nunca tinha parado para pensar, mas eu achava que quanto mais jovem, o corpo tinha mais chances de ficar perfeito. Na verdade, é ao contrário. do que a Nesse gente quesito imaginava. da pessoa emagrecer, ficar magrinha, barriga retinha, A idade chapadinha, ajuda. a idade ajuda. A recuperação é super rápida, né? Pós-parto, Mas no principalmente quando é quesito parto da normal. estria, Quesito estria é o inverso. Então, quanto mais madura aquela pele, quanto mais madura é aquela mãe, principalmente se ela não tiver tanta tendência genética a ter estria e se ela cuidar direitinho daquela pele, hidratando e massageando aquela região, a chance dela ter estria é menor, conforme a idade. Como que ela pode hidratar, doutora? O que ela passa? Quais os hidratantes? Tem óleos? É algo que a gente possa ter acesso facilmente? Ou tem que Sim. ser elaborado, uma fórmula e tal? O ideal, sim, seria que um dermatologista estivesse por trás desse tratamento. Mas quando, né, não é possível, nós podemos indicar óleos, né, óleos emolientes, como por exemplo óleo de macadâmia, é um ótimo hidratante, óleo de rosa mosqueta, tá? As manteigas, como a manteiga de karité, tá? E outros hidratantes. A ureia, que é um hidratante potente, ele atrai a molécula de água para a pele, ele hidrata, ele deixa a pele com aspecto bonito, hidratado, só pode ser usada até 3%. Então você pode encontrar em farmácias cremes hidratantes, emulsões hidratantes, cremes de massagem, à base desses componentes, que é óleo de macadâmia, óleo de rosa mosqueta, tá? Tem também o óleo de amêndoas, que é muito utilizado, muito conhecido. Eu oriento as minhas pacientes que mais do que o creme hidratante, que essa paciente tem que usar umas 2, 3 vezes ao dia nessas áreas que vão esticando ao longo da gestação, a massagem é muito importante. A massagem faz com que esse tecido se acomode ao aumento de volume dessa região. Então é muito importante não só hidratar, como massagear. Ela tem que separar algumas horinhas, alguns minutinhos do dia dela para massagear a barriga, a coxa, a mama, os glúteos,
glúteos. Como que é feita essa massagem? Que pra mim é novidade. Movimentos circulares, não tem segredo. Na hora que vai passando o creme, vai massageando toda a parte do corpo. Exatamente. Sabia. A partir da 24ª semana, logo, né? Vai tá grandona. A barriga vai estar grandona. A partir dessa fase, é a fase que você mais vai ter o estirão, assim, vai esticar mais a sua pele, né? E, além disso, você pode inchar um pouquinho. Esses hormônios da gravidez promovem um inchaço. Pernas, né, pezinhos inchados, a própria barriga, além do volume uterino, fica um pouco mais inchada. Então a gente indica também drenagem linfática, né, para reduzir um pouquinho dessas medidas, para tirar um pouquinho a sensação de desconforto e cansaço. A gestante pode fazer drenagem linfática. A partir de quantas semanas que você falou a drenagem? Você pode fazer desde o começo da gestação, mas principalmente na 24ª, nos finalmente, porque é quando você vai estar um pouco mais inchada, sentindo um pouco mais de desconforto, né? E um pouco desse inchaço que a drenagem vai eliminando também vai ajudar a prevenir a formação da estria no local. Essas estrias da gravidez são estrias como qualquer outras. Exato. Então essas fórmulas e esses óleos que você indicou são indicados para quem tem estria, para quem não quer ter estria. Para quem não quer ter estria. Tá. O tratamento da estria, ele é à base de ácidos também. A gente usa ácido retinóico, ácido glicólico, nós usamos peelings e lasers, né? E aquele que faz pigmentação da estria, de tingir para ficar da... Isso. Você não some com estria, mas é quase que uma camuflagem. Uma maquiagem. Exatamente, é uma camuflagem. Mas melhor do que isso, eu acho que é a prevenção, né? No caso, não ganhar mais do que 1 quilo por mês, fazer uma drenagem linfática, massagear bem aquela pele que vai ser distendida ao longo dos meses, né? Melhor do que tratar é prevenir. Mas quando acontece o problema, aí não tem jeito. Após o período de amamentação, o médico dermatologista já pode entrar com ácidos, pode programar uma série de peelings, de lasers no local, e aí ocorre uma melhora do aspecto da estria. Lembrando que, infelizmente, a estria é uma cicatriz da pele. Olha a foto que a gente tem, doutora. Isso, estrias gravídicas, principalmente aí na 24ª, 26ª semana. Não olha! Não olha! Isso não te pertence. Isso não vai acontecer. Tá tudo certo aqui, né? Por favor. Vamos explicar um pouquinho das fases da estria? Aí a gente viu uma estria vermelhada. Isso, daí a gente não trata, ela fica branca. E aí um abraço. Aí definitivo. Se no caso ela tivesse só estria vermelha e não estivesse nem amamentando, nem gestante, no caso assim, na fase de amamentação laser ela pode fazer sem problemas. Não vai interferir com absolutamente nada no leite, tá? Na fase de amamentação já dá para tratar a estria com laser. Nessa fase vermelha, que é a fase de ruptura, né? Você tem ali vários vasos sanguíneos ali aflorados. Então é a melhor fase para um laser chamado luz intensa pulsada. Starlux, por exemplo, é um laser que ele coagula esses vasinhos e estimula a produção de um novo colágeno. Só que assim, como eu estava falando, a estria é uma cicatriz. Então você não vai conseguir voltar 100% ao que era antes. A maior chance de ter um bom resultado é quando a estria ainda é vermelha. Quanto mais cedo o tratamento, melhor o resultado. Quando ela é branca, com certeza ela vai melhorar com o uso de ácidos, lasers e peelings. Porém, não vai voltar 100% ao que era antes. E as estrias dos seios também? A mesma coisa, é o mesmo processo. Então, a gente utiliza ácidos, né, cremes que a paciente vai usar toda noite, peelings mensais ou a cada 20 dias e lasers, dependendo de cada caso. É importante não passar na auréola, não é? Por causa do bebê, se estiver amamentando. Isso, não. Durante o período de amamentação, a gente não indica o uso de ácidos, não pode. Digo o óleo, aquele óleo para prevenir a estria. Ah, sim. É bom higienizar direitinho antes de ofertar o peito à mãe, ao bebê, à criança. Quanto tempo você sabe, não sei se existe, desculpa a minha pergunta, mas do vermelho pro esbranquiçado, porque às vezes a mãe tá naquela foto, aí nasceu o nenê, ela vai amamentar. Até terminar. Até terminar essa amamentação, ela precisa pensar que enquanto tá vermelha é 100% reversível.
E depois já fica mais difícil. Né? Quanto tempo ela tem para pensar? Ela tem bastante tempo. Essa transformação de estria branca para estria tardia demoram mais de 6 meses para ocorrer. Então dá tempo de no período, muita calma nessa hora. De no período da amamentação entrar com um tratamento de laser. Esses de laser são os mais rápidos. Qual é o mais rápido? Olha, eu gosto muito para estria vermelha do Starlux, tá? Que não é bem um laser, tá? É uma plataforma de luz intensa pulsada. No período em que a estria é branca, os melhores equipamentos, aí sim entra o laser, aí você pode usar o Dual Dip, que é um laser de CO2 fracionado. São tecnologias diferentes, mas que dão ótimos resultados para cada caso. Então a luz pulsada é mais indicada na estria vermelha e o laser de CO2 fracionado é mais indicado numa estria branca. E ela trabalha de que maneira? Ela provoca um estímulo do colágeno. Da restauração. Exatamente. Então, assim, a luz intensa pulsada, ela coagula aqueles vasos. É legal, perdão te interromper, mas é legal, então, tomar colágeno? Não. Não? Não. Colágeno é uma molécula muito grande. Por mais que você ingira altas concentrações, quantidades de colágeno, o seu organismo não vai pegar essa molécula e vai devolver para a pele como colágeno. Ele vai ser quebrado, hidrolisado, vai ser transformado em vários aminoácidozinhos. Aí o seu organismo pode ou não utilizar esses aminoácidos como colágeno. Mas mito. Você... Nossa senhora, agora eu descobri a América para tudo. É mito. Colágeno, gelatina, essas coisas todas não adianta. Não, nem para prevenir? Não. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio para o colágeno. Sério? Em homenagem ao colágeno. As mulheres que cuidam do corpo e cuidam do corpo como a gente não cuida, né? Não cuida de nada. Mas as mulheres mais... Na verdade, assim, o colágeno ajuda na pele. Não adianta você ingerir cápsulas de colágeno. Isso daí é um grande mito da indústria farmacêutica. É de fora para dentro ao invés de dentro para fora. Na verdade, assim, você tem que consumir alimentos que proporcione a formação do colágeno endógeno. Então, assim, você tem que comer proteína, né? Você tem que ingerir bastante aminoácidos, né? Assim, alimentos derivados da proteína mesmo. Substâncias antioxidantes para permitir que as células do seu corpo trabalhem de maneira adequada e aí sim ela vai promover a produção de um novo colágeno. Né? O laser, como que ele atua? Ele coagula aqueles vasos, o laser não, a luz pulsada, ele coagula aqueles vasos vermelhos, como daquelas estrias vermelhas que a gente viu, e através da luz, né, a luz pulsada é uma luz que atinge a derme, ele estimula uma célula chamada fibroblasto a produzir o colágeno, mas não adianta você ingerir 1 quilo de colágeno, 1 quilo de gelatina por dia, que esse fibroblasto não vai absorver esse colágeno e formar um colágeno de pele. Não adianta. Esse ciclo não existe. Muito interessante isso, muito bacana. A gente pensa e nem colágeno tópico, tá? O colágeno é uma molécula grande. Quando a gente ingere, ele é quebrado em vários aminoácidos. Quando a gente passa colágeno, cremes à base de colágeno no rosto, ele também não é absorvido pela pele, ele é uma molécula muito grande. Ele só ajuda a hidratar a epiderme, que é a camada protetora, a camada superficial da pele. Que bacana, doutora. Existem outras moléculas, a nanotecnologia, que são micromoléculas, aí sim, essas têm poder de penetração na pele. E aí elas estimulam aquele fibroblasto a produzir o colágeno. Bacana. Você tem mais alguma pergunta, Dê? Tenho. A Marcela tinha comentado de cremes que a criança possa amamentar. Eu tô passando creme, um para barriga, um para o seio, um para o bico do seio. E existe esse do bico do seio que é a base de lanolina, se eu não me engano. Eles dizem que eu posso continuar passando e a criança, quando for amamentar, não tem problema. Não tem problema, né? Exatamente. Eu tenho uma dica legal para essa história de mamilos, né? Quando você tiver aí 4 semanas antes de ganhar o bebê, 1 mês antes aí de ganhar o bebê, é interessante no banho a mãe fazer uma leve massagem no mamilo, né, na auréola, com uma buchinha vegetal, mas é uma leve massagem. Não é esfoliar. Não é esfoliar, senão vai ficar bem mais... Exatamente. E tomar um pouquinho de sol, né? 5 minutinhos de sol todo dia. Isso é um método antigo de
preparo do mamilo, para fortalecimento daquela mucosa, né, da pele do mamilo, da areola e do mamilo, para que você, que é mãezinha novinha de primeira viagem, para que não ocorra aqueles cortes, né, que não rache o bico do seu seio. Já me assustaram bastante com esse negócio de rachar, de sangrar, de não sei o que, de ser terrível. Mas a história do sol, gente, aonde que eu vou tomar sol? Seu marido vai adorar, faz um topless, é super pessoas chique. falam isso pra mim e eu falo, Tá, mas vocês super não em estão alta entendendo. isso. Super não chique. Tem como. E eu fico me perguntando aí, acho engraçado você comentar isso. Como? Não podia ter uma espacinho. clínica que eu fosse lá e tivesse tomasse um banho de uma sol. abertura só pro sol, assim. Não, você vai ter que pegar a casa da sua avó, de uma amiga. Só na laje. Então, Alguém é, uma garota só na da laje, laje. tá ótimo. A garota da laje. Olha, o ginecologista também falou dessa história do sol e eu ainda não descobri uma maneira pra... Eu sei que é muito importante. Você ainda tem um tempo pra pensar, ainda tá, dá ainda tempo. Tem uns 4 meses aí. Tá Ainda super dá em alta, tá tempo. na moda. Doutora, obrigada. Doutora Eu que Magali. agradeço. Andressa, minha querida. Obrigada, gente. Adorei estar Obrigada aqui, adorei pela descobrir várias participação. novidades aqui. Muito obrigada. também, Foi adorei o muito bate-papo. útil. A gente, como eu disse para as meninas, a gente fica meio perdida, né? Porque é a primeira vez, por mais que tenha, às vezes, o auxílio da internet, nada melhor do que ouvir de uma pessoa especializada no assunto. É Tô verdade. aqui pra Doutora, te atender. deixa o seu contato pra gente, por favor. Perfeito. Chama-se Dermatolux, a minha clínica. Ela fica na Barão de Jaceguai, número 1621, tá? O telefone é o 2378-0463. É isso aí. Você de casa, tenho certeza que adorou. Aproveita que vem feriado, final de semana, já sai fazendo topless por aí, você que tá grávida. Brincadeira. Obrigada, gente. Vou para um comercial, já tô voltando.